Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou de volta trazendo mais uma ideia de pote, onde vocês vão poder usar a criatividade e fazer lindos conjuntos como esse. E se gostarem, deixe seu like e um super hype. Eu sou Marilene Tati, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. E bora lá aprender! Então aqui eu já tenho pronto o pote para café que eu fiz com esses vidros de conserva de 13 centímetros. Vocês podem pegar um maior ou um menor, o tamanho que vocês quiserem. Então da mesma forma que eu fiz esse aqui, eu vou ensinar vocês a fazerem o açucareiro para vocês poderem então tá completando, fazendo um conjuntinho aí de café e açúcar. Então aqui eu já tenho um vidro de óleo de coco, já passei álcool e agora eu vou vir com uma demão de primer. Então aqui com o auxílio de uma esponjinha, vocês vão dando suaves batidinhas em toda a volta. Então aqui passei em toda a volta e vou vir passando também na tampa. Esse primer na tampa vai ajudar a fixar melhor a massinha depois quando a gente for colocar e também vai evitar a oxidação nessa parte interna aqui. Então vocês dão uma caprichada aqui no primer nessa região. Então faço nas duas partes, tampa e vidro, e vão aguardar secar bem. Ou caso vocês queiram, pode acelerar também a secagem com secador de cabelo. Então aqui já acelerei a secagem da tampa e do pote. Eu vou dar uma demão de verniz geral, mas pode ser também o verniz vitral. Antes de a gente começar a colocar o biscuit aqui. Esse verniz geral ou vitral aqui vai ajudar a fixar o primer e depois na hora que a gente for colar ele não vai ficar arrancando ou saindo os pedacinhos, então vai ficar bem mais fácil para depois a gente fazer. Vai servir como proteção a esse primer que a gente já colocou. Na tampa vocês não precisam colocar, é só no pote, porque a tampa já vai ser encapada depois, então não é necessário. Então aqui eu vou passar em todo, vou deixar secar, deixar secando para que enquanto a gente vai fazendo a tampa já. Vamos preparando a tampa para encapar. Então aqui para a tampa eu vou usar um pedaço de isopor. Eu peguei esses que vem embalagens, que vem embalado aliás, esses eletrodomésticos quando a gente compra, então vocês podem aproveitar porque ele é um isopor bem firme, bem mais compacto, tá, pessoal? Então, aqui eu risquei, ó, naquele isopor e recortei um pouquinho maior, mais ou menos quase 1 centímetro, um pouquinho mais de 1 centímetro, tá? Aqui, então, eu vou vir com a lixinha e vou lixar até chegar nessa marcação aqui que eu fiz com a canetinha, ó. Que a gente vai arredondar toda a borda desse isopor. Primeiro vocês vão lixar até chegar na marcação e depois na parte de cima é só dar uma arredondada. Então esse isopor que eu tô usando aqui é de 1 centímetro, mas vocês podem usar também de 1,5 centímetros para ficar um pouquinho mais altinho, também não tem problema. Então, aqui cheguei onde estava a marcação, tirar um pouquinho mais. Então, agora eu vou vir arredondando aqui essa parte de cima. Bem simples. Tá, pessoal? Vou medir aqui para ver o tamanho que ficou. Vou tirar mais um pouquinho, ainda ficou grande, ó. Ficou dessa forma. E agora, então, eu vou fixar esse isopor aqui na tampa com fita dupla face.
Então aqui para encapar essa tampa aqui eu vou utilizar, é uma cor, gente, eu não sei o que dizer para vocês, é um azul escuro com preto. Eu juntei todos os restinhos de massa que eu tinha ali, tinha vermelho, tinha azul, um pouquinho de branca, tinha até um pouco de verde, eu juntei tudo e deu nessa cor aqui, ó. Pode ser a cor que vocês quiserem, uma cor escura, porque depois vai ser pintada, a gente vai passar o Metal Colors na cor cobre e então não vai aparecer muito a cor que a gente colocou de fundo. Sendo uma cor escura e qualquer cor que der aí tá bom. Marcar o meio e vou colocar um arame galvanizado. Aqui uma bolinha de isopor de 25 milímetros, eu vou encapar essa bolinha para a gente fazer o pegador. Pode ser bem pouca massa, só para cobrir mesmo. Então aqui cola esse pegador e depois de seco vocês vão colocar uma massinha em toda a volta, bem pouquinho, e vão fazer um acabamento e unindo bem. Tá, pessoal? Aqui então fiz um rolinho que vou colar aqui nessa parte abaixo aqui dessa marcação do isopor. Vocês podem usar bastante cola, mesmo que fique marcado, fique com o brilho da cola, não vai ter problema, porque depois a gente vai passar o Metal Colors, não vai aparecer, tá, gente? Vem aqui e vamos fazer esse acabamento. Acompanhando a marcação ali onde tem o isopor. Então, para fazer esse detalhe aqui dessas listinhas, eu vou usar essa extrusora com esse biquinho, ó. Vamos ver se vocês enxergam aí. Tá, pessoal? Vocês vão ver como é que ele vai ficar. Que ele vai ficar umas listinhas, ó. Daí vocês podem escolher, se não me engano, vem 3 ou 4 tamanhos. Vocês vão escolher o tamanho que vocês querem. E vão fazer várias tirinhas assim, ó, e vão aguardar secar, criar uma casquinha para depois colar. Então aqui eu já fiz várias tirinhas. Ele já secou um pouquinho, mas poderia secar um pouco mais, mas bora lá fazer assim mesmo. Então aqui eu vou ver onde tá a marcação do vidro. Vou passar cola, aqui eu vou usar a cola Cascorés. Então, gente, é importante que esteja envernizado antes de vocês fazerem isso, tá? E vou colando cada tirinha dessas, lado a lado. Vocês têm que cuidar para que fique sempre bem retinho. Eu vou colocar bem na marcação, mas depois a gente vai recortar ainda um pedacinho. Agora aqui com a palma da mão, vocês andam dando uma alisadinha para que colhem bem, ó, bem coladinho. E agora eu vou vir emparelhando, vocês viram que tá todo desparelho, né? Então vocês olhem a marcação aqui do vidro e vão recortar um pouquinho abaixo. Então, feito isso, agora a gente vai fazer um acabamento aqui em cima e também na parte de baixo.
E aqui eu fiz um rolinho e vou colocar aqui na volta. Pra gente dar mais um acabamento, vocês têm que só cuidar para que a tampa, que não ultrapasse essa massinha na parte de cima para não pegar na tampa, tá? Então, vocês têm que sempre ter esse cuidado. E aqui eu vou fazer umas marcações com qualquer ferramenta pontiaguda, tá? A gente pode ser um bolhadorzinho. Eu peguei essa aqui, ó, mas com o que vocês tiverem aí, ó. Tá, pessoal? Então, eu vou aproveitar esse mesmo rolinho aqui pra gente fazer as alcinhas. Então, aqui vocês vão cortar 2 pedacinhos desse rolinho, que fique na mesma espessura e no mesmo tamanho. Daí vocês vão medindo, se vocês querem uma alcinha maior ou menor, vão medindo ali no potinho. Vamos ver se esse tamanho ficou bom. Ficou muito grande, vamos tirar um pedacinho. Aqui eu vou deixar as pontinhas mais arredondadinhas. Vou dar uma achatada, bem pouquinho, de leve. Não é para deixar muito fininho. Então, agora só vamos fazer o detalhe da frente e deixar secando essa peça. Então, aqui eu abri um pedaço de massa da mesma cor que a gente usou e vamos cortar um retângulo para colocar na frente, ó. Daí, o tamanho do retângulo e a largura, vocês veem o tamanho que vocês querem fazer. Eu vou dar as medidas do que eu vou fazer aqui, tá? Mas nada impede que vocês mudem esse tamanho. Cortei mais ou menos, vocês vão medir aqui na frente. Posso tirar um pouquinho ainda. Vocês podem deixar secar essa plaquinha aqui da frente, deixe secar um pouquinho antes de colar, tá, gente? Pelo menos essa parte aqui da frente, que vai ficar melhor. Aqui eu vou fazer também a marcaçãozinha, onde eu vou colocar uns parafusinhos também. Então, aqui eu já fiz as letrinhas com a palavra açúcar, que eu quero colar na frente. Eu deveria ter colocado a plaquinha um pouquinho maior, porque o alfabeto que eu tenho de letrinhas não é dos tão pequeno. Mas vamos ver se a gente consegue colocar, tá, gente? Eu usei esse alfabeto aqui, ó. É o menor que eu tinha, que eu comprei na Shopee. Caso vocês queiram, vai ficar o link abaixo aí para vocês comprarem, tá bom, pessoal? Então, já fiz as letrinhas, deixei secar um pouquinho, porque senão depois ela pode encolher e ficar toda enrugadinha. Eu tenho que colocar achar um jeitinho para colocar toda aqui na frente. O espaço tá meio pequeno, eu deveria ter colocado um pouquinho maior essa placa aqui. Mas vamos colocar de alguma forma. Vamos aguardar secar para a gente retornar. Então, aqui, pessoal, já deixei secar por 12 horas
mas vocês podem deixar por mais tempo. Então, a gente já pode começar a pintura. Mas antes eu queria dizer para vocês que no momento que eu gravei como encapar essa tampa, eu não percebi que o vídeo estava pausado e acabou que ficou sem a gravação. Eu fui fazer revisão no vídeo e vi que não tinha sido gravado. Mas quem tiver dúvida como encapar, já tem vários vídeos aqui no canal de potes que eu ensinei como encapar. Então, a maneira de encapar é super simples, da mesma forma que eu sempre ensino aqui no canal, tá, pessoal? Então, aqui pra gente pintar, a gente vai precisar de tinta PVA marrom bem escuro. Aqui é o marrom, é o rústico, é a cor que eu tô usando. Mas vocês podem usar qualquer marrom que vocês tiverem aí, sendo bem escuro. E a gente vai metalizar com a tinta Metal Colors na cor cobre. Caso vocês não queiram metalizado, vocês apenas pintem com a tinta PVA ou façam diretamente com a massa na cor que vocês quiserem. Então, aqui a gente vai precisar de um recipiente para colocar a tinta. Vou colocar um pouco aqui. E vou diluir em água, para ficar bem fininha essa tinta. É da mesma forma que eu sempre ensino para vocês aqui como envelhecer. Só que aqui a gente não vai usar esponjinha, vai ser só pincel mesmo. Então, vou começar pela tampa e vamos precisar também de um paninho úmido para vir limpando. Aqui vocês vão passando a tinta, principalmente nessas partes aqui mais profundas, ó. Enquanto a tinta ainda estiver molhada, vocês vêm e passem o paninho úmido, limpando assim dessa forma. Vou diluir um pouquinho mais, que ela não pode secar tão rápido, senão não dá tempo para limpar. Partes profundas, bem simples, ó. Vem com um paninho. Então, aqui também eu já fiz o acabamento que eu falei para vocês aqui, ó. Que para mim poder pintar já agora com vocês. Tá, pessoal? Então, vamos fazer também no pote da mesma forma. Vamos passar, inclusive, nessa parte aqui, onde tem o primer, ó. Pintem bem nessas partes aqui, bem mais profundas aqui, ó. Daí, vamos fazendo em pequenos pedaços. Pinta um pedacinho, dá uma limpada. Então, aqui depois da tinta já seca, vamos dar aquele toque cobreado nessa peça. Então, aqui pra gente aplicar esse Metal Colors aqui, vamos usar uma esponjinha. Pedacinho de esponja bem pequeno. Em leves batidinhas a gente vai cobreando. Tá, pessoal? Então, vamos passar agora no restante da peça. E enquanto eu passo essa tinta, vocês já aproveitem, já deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. E também quem puder deixar hypar esse vídeo para mim, eu vou ficar bem feliz e muito grata a vocês, tá bom, pessoal? Então, aqui pronto o potinho. Então, para formiguinha, vamos utilizar massa preta. Vou fazer uma bolinha de aproximadamente, acho que não dá bem 1 grama, gente. Vocês vão ver o tamanho que vocês querem fazer. Agora, eu vou fazer uma um pouco menor que essa, que vai ser a cabecinha.
E outra bem pequena, então, que vai ser o corpinho. Tá, gente? 3 tamanhos. Então, dessa maior aqui, eu vou fazer uma coxinha. Ó. Vou pegar essa parte, essa bolinha menor, que é o corpinho, dei uma leve achatada e vou colar aqui com um pouquinho de cola na cabeça. Então, aqui tem uma cabeça e o corpinho. Agora, aqui eu vou colocar mais um pouquinho de cola e vamos colar essa coxinha, ó. Tá, pessoal? Vai ficar bem assim, ó. Então, para fazer a patinha, eu vou usar a cerda de vassoura, ó. Essas vassouras mesmo, eu tenho essa vassoura aqui só para tirar a cerda, para fazer esses trabalhos. Então, vamos cortar em pedaços pequenos. A gente vai precisar de 6 pedacinhos para cada formiguinha, ó. Daí, vocês cortem o tamanho que vocês quiserem, depois se acharem muito grande, vocês podem recortar depois de seco. Agora, eu vou pegar cada pedacinho desse, passar um pouquinho de cola, vou colar aqui no corpinho, na parte do meio, uma pra frente. Mais um pouquinho de cola, outra no meio. E outra bem aqui atrás, puxando para trás, ó. Fazer a mesma coisa do outro lado. Tá, gente? Então, vocês fazem sempre com antecedência, para deixar secar bem, se for possível, de um dia para o outro, para depois virar as perninhas, que a gente vai dobrar o meio, para virar para baixo. Aqui eu tenho uma que eu já adiantei, porém, ela ainda tá bem molhadinha, ela não secou muita coisa. Aqui eu deixei as patinhas bem longa, mas eu vou cortar aqui, ó, porque ela ficou muito longa. Vou emparelhar. Ó, tá bem molinha ainda, não secou muita coisa. Faz uns 5 minutinhos só que eu fiz. Tá, pessoal? Então, aqui vamos dobrar as patinhas para baixo. Vai ficar ruim de dobrar aqui, porque ela tá ainda bem molinha, ó. Mas vamos tentar. Vocês peguem qualquer objeto assim, uma faquinha. Pode ser até essa outra aqui de plástico, ó. Coloque no meio aqui. Segure. E puxem para baixo. Tem que estar bem seca para vocês poderem fazer isso. Coloca bem no meio e vamos dobrar para baixo. Isso vocês fazem com facilidade, ela estando bem sequinha. E daí assim vocês fazem várias, a quantidade que vocês quiserem botar nesse açucareiro. Então aqui eu vou, para fazer o açúcar, massa branca, e vou fazer bolinhas, porém vocês podem fazer, se vocês quiserem, quadradinhos de açúcar, que também fica bem legal. Então, aqui fiz umas maiores, outras menorzinhas. Tá, gente? Então, aqui eu vou usar para simular o açúcar, areia de passarinho, que vocês conseguem em qualquer floricultura ou até mesmo em lojas de... Essas lojas que vendem utilidades, todo tipo de utilidade. É bem fácil de achar, vocês vão achar em vários lugares e super barato e rende muito, vocês têm para muito tempo. Então, aqui eu vou apertar um pouquinho essas bolinhas. Pode botar o formato que vocês quiserem. Ou fazer quadradinho. Vou passar cola. Passem bastante cola, que daí assim vai colar bastante aquela areia e vai dar bem o aspecto mesmo
de açúcar. Vou largando aqui. Dá uma lambuzeirinha, mas fica legal. Depois só lavar a mão e deu. E aqui eu venho cobrindo todas essas bolinhas com açúcar, ó. Aqui vocês vão apertar a tampa para que fique bem no lugar certo para vocês verem a frente que vocês vão querer deixar, ó. Coloquei aqui, então já posso vir colando essas pedras de açúcar. Coloquem bastante cola para colar, porque senão com essa areia de passarinho ela vai ficar ruim de colar. Se vocês colocarem pouca cola, ela vai começar a desprender depois. Aqui vocês dão uma amassadinha, ó. Vou colar uma maior em cada lado e depois vou complementar com essas menores. Daí vocês vão colocar quantas vocês quiserem. Então, aqui esse açucareiro, caso vocês queiram deixar sem essas formigas e sem esse açúcar, também vocês podem deixar como tá aqui, ó, tá, pessoal? Então, coloquei o açúcar, vamos colocar as formiguinhas, então. Daí, vocês vêm colando uma a uma. Tá, pessoal? Então, pronto o açucareiro. Olha que legal que ficou. Então, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou ensinar vocês como fazer esses café. Para quem queira fazer, então, o do café e esse aqui, já vai aprender. Para o café, massa marrom e massa vermelha. Então, vocês vão fazer várias bolinhas marrom. Também pode ser um pouquinho maior, outros menor. Faz a bolinha e alongue um pouquinho. Então, agora com a esteca faquinha, vocês só vêm e fazem uma marcaçãozinha no meio. Super fácil de fazer. Então, quem quiser fazer o pote de café, já aprendeu também a fazer os grãozinhos de café. Então, aqui pronto o nosso café, super fácil de fazer esses grãozinhos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Ah, também daí vocês coloquem algumas florezinhas brancas, que vai realçar bastante no pote, tá, gente? Pode ser qualquer modelinho de flor branca que vocês tiverem, junto ao café vai ficar bem legal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like aí. Comentem, curte, compartilhe, hype também esse vídeo, gente, para que possa ir mais além, mais distante para mais pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.